você vai ter que se desprender dessa manada. Se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Minha primeira atividade que eu fiz, minha primeira iniciativa que eu fiz, eu tinha um relógio, e aí a primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio. Então comecei a vender para os meus amigos, amigos do bairro, amigos da escola. Daqui a pouco eu comecei a vender para vizinho, vizinho do amigo, e o negócio começou a rodar. Depois, num segundo momento, quando eu comecei a vender com um pouco mais de escala, eu comecei a questionar. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios já era mais do que o meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Mas quando eu ganhei aquele dinheiro, eu gostei de ganhar aquele dinheiro. E eu me senti assim, cara, por que que as pessoas pegam 2 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo? Por que que elas fazem isso? Elas não vendem relógio. As pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso, mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental e a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma. Conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Quem assistiu o filme Formiguinhas, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Então o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. E ela era que organizava tudo. Ela era a xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Eu acredito que todos são capazes.
Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano ele é muito capaz, só que ele é condicionável, como tudo na nossa vida. Mas era o meu caso. Eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas era o fato, era o seguinte: eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas aí. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Então, hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então, penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Você tem que sair daquilo. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga, te põe medo. Vai começar assim. Geralmente, as piores pessoas para você vender são os amigos e parentes. São os piores. Eu tinha um vizinho que logo quando eu comecei a vender curso de inglês, eu arrumei um emprego para vender curso de inglês. E fui começar a vender curso de inglês. E ele era um cara que trabalhava de gravata. E eu achava assim, cara, esse cara deve ser importante. E aí eu fui lá falar do inglês para ele. E ele marcou na casa dele. Eu fui na casa dele, sentei com ele à mesa, apresentei tudo, cara. Ele deixou apresentar tudo, cara. E ficava fazendo perguntas, se fazendo de interessado. A gente ficou 1 hora conversando. E aí, no final, ele chegou pra mim e falou assim, Flávio, cara, eu não tenho interesse nesse negócio não, mas eu fiquei aqui só pra entender o que você tá fazendo. Não faça isso. Você é um garoto inteligente. Isso aí não vai te levar a nada, isso é uma roubada. Eu me senti mal, me senti subestimado, me senti super mal. Eu hoje vejo que ele era um cara medíocre, limitado, que não arrumou nada na vida. E ele me deu uma opinião do nível dele. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres. Senão ela vai estar limitada. Esse cara me viu querendo sair da boiada e tentou me segurar na boiada. Porque no final das contas, quem sai da boiada e começa a ter algum sucesso, algumas pessoas da boiada não ficam felizes. Quando você consegue dar significado pela tua vida, você ganha um renovo na sua vida para fazer aquilo que você quer fazer. Se manter com vontade de fazer. Ora, boa noite novamente e é um gosto tê-los aqui. Portanto, de facto, passei aqui um pequeno vídeo enquanto dávamos aqui o compasso de tempo de espera para que todas as pessoas se possam então juntar a esta apresentação, a esta reunião que nós temos aqui. Boa Vou, noite. com- Vou compartilhar de novo então aqui a tela convosco para mais uma apresentação desenvolvida por minha própria autoria, ok? E como eu disse, eu estou a tentar fazer, digamos, um resumo que possa ser apresentado rapidamente e da mesma forma ter todas as informações relativamente importantes para o que toca no nosso tipo de investimento aqui e naquilo que nós abordamos. Esse pequeno vídeo que mostramos aqui inicialmente retrata literalmente a verdade. Eu não sei até que ponto é que vocês tomaram sentido nas palavras que estavam a ser faladas, mas de facto é isso mesmo. Portanto, todas as situações que vocês possam pensar, vocês muito provavelmente nunca vão ter apoio nem de família, nem de pessoas amigas, mas rapidamente terão apoio, mais rapidamente, de uma pessoa desconhecida do que provavelmente de família e amigos. No entanto, não se deixem abalar por isso, porque, ah, por norma, as pessoas já têm, digamos, a sua visão das coisas, já têm, portanto,
um pensamento já definido e tão de mente fechada, tão, digamos, como se diz em bom português, com umas palas à frente dos olhos e não deixam, para além da própria experiência que a pessoa tem, não consegue enxergar mais, não consegue ver mais além. E isso, portanto, para falando e trazendo aqui para esta situação que nós trazemos aqui, que é a Solar Group, que é literalmente uma das oportunidades que a maioria só vai reconhecer depois de realmente acontecer, né? E neste caso, no início parecem oportunidades incertas e o verdadeiro diferencial está literalmente em reconhecer e agir sobre uh, essas oportunidades antes que se tornem óbvias para toda a gente, né? O caso, como nós vamos ver aqui adiante, e com isso posicionarmos-nos então estrategicamente, neste caso em tecnologias disruptivas, ok? Antes da adoção em massa. Estamos a falar que é aquilo que é o formato onde é possível transformar capital de risco em património geracional. E é a diferença entre observar a história e ser parte dela. Portanto, aqui vamos explorar como este princípio se aplica então ao dilema financeiro que muitos enfrentam hoje. Vamos falar aqui de vários aspectos e eu peço a vossa atenção e no final então abrirei espaço para perguntas e respostas, ok? E então nós damos-nos de caras aqui e continuando com essa reflexão inicial em que o mundo moderno apresenta um dilema financeiro complexo, né? A partir de salários limitados, a inflação persistente, que corrói o poder de compra, criando uma dependência também financeira. Portanto, trabalhar arduamente não é o mesmo que construir riqueza e essa é a distinção crucial, ok? A ausência de ativos reais torna-nos vulneráveis então a acontecimentos e a situações que nós poderemos ou não querer, ou poderemos querer ou não estar, portanto, ah, a decorrer, a ter essa experiência, né? E então, mas então como é que a gente constrói a verdadeira riqueza neste cenário que aqui falamos, né? Essa é a pergunta que muitos fazem. Portanto, a verdadeira riqueza não se constrói apenas com trabalho árduo, mas sim também com a posse estratégica de ativos, que é chamado equity, ou a participação em empresas com alto potencial de escala, que é esse o segredo. Portanto, nós estamos aqui a falar, e como vocês podem ver e pensar, em empresas como a Apple, a Amazon, a Nvidia, em que todas elas começaram pequenas mas o investimento antecipado transformou-as em gigantes. O segredo aqui não é participar societariamente cedo, mas como identificamos então essas oportunidades antes que se tornem óbvias, né? Nós estamos a falar de exemplos como a Apple, em que de uma garagem, desenvolvidas dentro de uma garagem, passou para ser uma das maiores produtoras de smartphones de todos os tempos. Quem diria, né? Construído dentro de uma garagem. É a Nvidia, de chips apenas para videojogos, para o motor fundamental da revolução da inteligência artificial. E no caso da Amazon, que foi uma simples livraria prestes a limite da falência, para uma infraestrutura vital de comércio mundial e serviços de cloud, de nuvem, que é o AWS. Então, como nós estávamos a ver, o segredo não é, ah, está na participação, ok? Antecipada e não é portanto, numa expectativa de retorno, ou etc. Mas sim no potencial que nós temos de participar antecipadamente. Então, temos outro tipo de risco aparente versus a oportunidade real, né? É aqui que entra a percepção do risco, e empresas como a Tesla, Amazon e Bitcoin foram vistas como arriscadas nos seus inícios. A Tesla teve à beira da falência, a Amazon foi um projeto arriscado, o Bitcoin um brinquedo tecnológico, era o que era chamado anteriormente, e foram das maiores oportunidades que pareciam ser arriscadas precisamente antes de se tornarem agora óbvias,
e isso levou então ao poder do timing, portanto, o timing perfeito para um potencial grande. E então as maiores oportunidades de vida parecem de facto arriscadas, mas precisamente antes de se tornarem óbvias para todos. Portanto, hoje já ninguém duvida da Tesla, hoje já ninguém duvida da Amazon, hoje já ninguém duvida da Nvidia. Porquê? Elas já se tornaram óbvias. Então, esse é o poder literalmente do timing e o crescimento exponencial. Portanto, o entrar cedo, é onde o rácio do risco-recompensa é mais elevado, ok? Mas, ou seja, é mais elevado a nível de risco, mas é o mais favorável a nível de recompensa, ok? E esse capital, investido na fase de fundação tem o maior potencial de multiplicação e de capitalização. Então, o timing aqui é tudo quando falamos de crescimento exponencial. Entrar cedo numa oportunidade, entrar cedo numa oportunidade significa um rácio risco-recompensa muito mais favorável e a diferença entre investir no pré-IPO e após a listagem pública pode ser enorme. Neste caso, o investidor early bird, ou seja, um investidor anjo, que é assim o termo chamado, captura a valorização que o mercado de massa perde. Porquê? Porque o mercado em massa só vai investir nessas empresas quando elas já estão óbvias para muita gente. E então, como é que nós podemos então garantir que estamos a entrar no momento certo? Pois é, essa é uma dúvida muitas das vezes falada e nós temos que ver o percurso para o mercado de capitais é uma jornada estruturada, ou seja, onde cada fase tem um propósito claro. Entender esse processo é crucial para posicionar-nos estrategicamente e a fase pré-IPO é o momento de maior alavancagem, neste caso, para todos os investidores. Portanto, é a fase que nos permite estar a investir numa determinada empresa antes dela ser conhecida mundialmente e nós termos o maior potencial de capitalização de mercado. E então é aqui que o capital de risco se encontra com o potencial de crescimento exponencial. Nesse caso, a transição para o IPO é a validação pública de todo o trabalho, de todo o trabalho e inovação. Ou seja, é o caminho que transforma a ideia em património literalmente global. Agora, vamos aprofundar o que significa ser parte dessa jornada através de cotas. Pois é, portanto, nós temos as cotas que são a semente da participação no setor empresarial. O seu bilhete, o nosso bilhete, para ser coproprietário de tecnologias disruptivas. Então, adquirir cotas significa ter uma fração legal da empresa, um direito futuro sobre o seu sucesso e permite-lhe participar em projetos como os motores Slavianka ou os dirigíveis Aeronova. Essa é a oportunidade que nós falamos e expomos aqui de ceder as estruturas de capital que antes eram exclusivas de grandes fundos, de grandes investidores, mas como é que estas cotas se transformam depois em algo mais vantajoso, algo mais poderoso? Vamos ver então aqui que a conversão dessas cotas em ações é a transformação do ativo privado em liquidez global, ok? Esse processo estratégico leva o investimento, o seu investimento, o nosso investimento para o mercado público. É a partir daí que então é possível torná-lo acessível a milhares de investidores. É nesse momento também que o valor acumulado na fase de fundação, na fase de entrada através de cotas, é libertado e dessa forma nós podemos trocar então os nossos ativos. A entrada em bolsa significa que o nosso investimento ganha uma nova dimensão de valorização. E é o que acontece quando a empresa começa a gerar lucros consistentes, os dividendos começam também a entrar em jogo. Portanto, a partir do momento que a empresa começa então numa produção consistente e contínua, nós temos então a certeza de poder tocar dividendos sobre a forma de portanto, sob a forma de valorização da empresa. Os dividendos, literalmente, são o motor da liberdade financeira. É um rendimento passivo que flui diretamente para nós. Receber uma parte de lucros anuais da empresa significa que o dinheiro está a trabalhar para nós, sem que precisamos
de vender esses nossos ativos. Então, nós temos uma participação societária que garante um direito legal a estes lucros através das cotas, que são convertidas em ações e que futuramente então nos dão, digamos, essa rentabilidade anualmente. E é esta forma e estes lucros que nos construi um fluxo de caixa para o nosso futuro. Este é o caminho para um património geracional também e eh, mas qual é o impacto real disto na nossa vida? Então, nós vamos ver aqui a seguir um exemplo muito prático. Portanto, nós termos ou de termos uma participação societária, revelando como empresas, ou como pequenas frações, peço desculpa, como pequenas infrações em certas empresas podem gerar grandes liberdades. Então, uma participação de 0,005%, por exemplo, pode render 5.000 euros anuais, enquanto que 0,06% pode significar, por exemplo, 60 mil euros, ok? Estes estes números demonstram que o nosso futuro património começa com a decisão de nos posicionarmos hoje. Então, qual é esta relação dos 0,005% ou os 0,06%? Portanto, para aqueles que acompanham as reuniões passadas, eu sempre mostro, e posso mostrar aqui novamente, não tenho problema nenhum, da minha própria participação nessas empresas, né? E no caso, a primeira, Solvelmash, dos motores elétricos, 0,005%, ok? E no caso da Aeronova, dos dirigíveis, eu já detenho 0,06%. Porquê? Qual é a diferença? É que na Sovelmash eu entrei numa fase praticamente final, digamos assim, já há um espaço muito curto de entrar em bolsa, enquanto que na Aeronova estamos a entrar numa fase literalmente muito inicial, né? E, portanto, a mesma exposição, o mesmo lucro líquido da empresa dá-nos uma rentabilidade completamente diferente. Portanto, esta é a oportunidade realmente de construir um legado duradouro. Ok? Então, eu trago-vos aqui uma apresentação muito simples, ok? Foi algo que espero que vocês tenham percebido como é que se produz. Como eu disse anteriormente, eu vou estando a evoluir nesta parte da apresentação, estou a tentar fazer o melhor que consigo para englobar um pouco mais, né? Aqui dei um exemplo prático, digamos, falei-vos então dos termos básicos também, uma vez mais que muitas das pessoas não têm o potencial de entender. E não sei se há alguma questão, se não posso-vos mostrar um pouco mais, digamos, prático, né? Ahm, Se me derem apenas aqui um segundo. Zé, eu tinha aí duas questões, se pudesse. Força, Força, força. força. Então, este Solar Group era aquele que a gente estava a falar, que eu te perguntei. É aquele que dá para comprar por 50 euros mensais, é certo? Do pack de 500. Imagina, Exatamente. imagina que há outra possibilidade sem ser essa, de comprar as cotas, ou não. A segunda questão é: já existe alguma data para o IPO ou ainda não existe data nenhuma para o IPO? Desculpa, e como é que transformas as cotas depois em ações? Porque é diferente. Ou as cotas tu ficas sempre com cotas, não precisas transformar em ações porque te tornas, vá, um dos donos, entre aspas, né, da empresa. Desculpa as questões. Não, fazes bem e é para aqui que é para isso que nós estamos mesmo aqui, ok? Então, referente à compra de cotas, eu estou aqui a abrir a minha página pessoal enquanto estavas a colocar as questões para te poder mostrar também esse sentido. Espera aí, está aqui qualquer coisa errado. E portanto agora preciso aqui do hum, Authenticator. Ora bem, vamos lá. Em short, não ser um OTP. Também. Ora bem, vamos lá. E portanto, isto é a nossa página de back-office da Solar Group, né? Portanto, onde nós conseguimos fazer a gestão de todo o ecossistema. Aqui está em francês, mas eu vou pôr em português para que vocês todos possam entender. Ok? E portanto, vá lá. Aqui na Solar Group, conforme dito, mas não foi muito ao pormenor, nós temos duas empresas, né, que podemos investir, a Aeronova ou a Sovelmash. A Solar Group
atua como uma cofinanciadora dos projetos, ok? Então, 49% de cada empresa que a Solar Group financiar é de detenção da Solar Group, que por sua vez é de detenção de cada um dos investidores da Solar Group, porque a Solar Group não é uma empresa, a Solar Group não é uma pessoa, a Solar Group é uma comunidade que somos todos nós, ok? Portanto, nós aqui podemos investir, temos a Sovelmash ou os dirigíveis da nova geração, nós podemos escolher a empresa que a gente escolhe investir e tens basicamente tens basicamente três formas para poder investir na empresa, ok? Uma das formas é escolheres o valor que queres investir, a partir de US$ 500, ok? Podes investir diretamente na empresa e fazes o teu investimento, tens o teu certificado de cotas, tens um certificado de investimento que tens que assinar também e dar os teus dados todos, etc. Obviamente que nem toda a gente tem os US$ 500 inicialmente para investir e a Solar Group veio como democratizando também o acesso a esses investimentos. Portanto, como nós vimos antigamente, este tipo de investimentos, por exemplo, financiares uma Google, financiares uma Amazon, estava apenas reservado a fundos ou a grandes investidores creditados, ok? Agora, a Solar Group permite-nos, a investidores comuns, a pessoas comuns, de também conseguir investir. E eu com isto estou a dizer porquê? Porque nós podemos, então, dizer aqui, entre aspas, que nós queremos investir US$ 500, mas eu não tenho os US$ 500 agora, para investir agora, pagando os US$ 500 agora, mas eu posso estar a pagar US$ 50 por mês. Ou seja, eu tenho US$ 50 que eu posso investir todos os meses. Ok, então nós podemos optar aqui por um pack de US$ 500 parcelado em 10 vezes. Ok? Aqui eu tenho que fazer um parênteses, porque muitas das pessoas pensam que este tipo de parcelamento ou este tipo de pagamento mensal é obrigatório, ok? Não é obrigatório. A Solar Group não vos tira dinheiro da conta, a Solar Group não faz nenhum pagamento automático e vocês não têm nenhuma obrigação, nem é um crédito, nem nada disso que vocês possam pensar, ok? Isto é basicamente um acordo mútuo que vocês dizem assim, ok, eu quero ter US$ 500 de cotas, que no caso significam 53 mil cotas, ok? Mas eu só consigo pagar US$ 50 todos os meses. Então, por cada pagamento que vocês façam, a mesma parcela correspondente a esse pagamento de cotas é acreditada na vossa conta, ok? E vocês, se quiserem, no próximo mês voltam a pagar, e no outro a seguir, e no outro a seguir. Se vocês, por exemplo, acaba aqui 2, 3 meses, fizeram um pagamento contínuo, têm as cotas creditadas a cada vez, mas no quarto mês acontece alguma coisa e vocês não têm esses US$ 50 para investir. Então, vocês podem literalmente deixar de pagar, porque ela não vai aceder às vossas contas de nada, são vocês que têm que fazer todos os meses manualmente e não, simplesmente não pagam. Vocês não perdem aquilo que já pagaram, só não têm acesso às cotas futuras que estavam guardadas para vocês deste pack, ok? Portanto, o que é que acontece aqui? Se, entretanto, a empresa for listada na bolsa, se vocês já tiverem um pacote de investimento ativo, vocês podem lo terminar. Se a empresa fechar o financiamento, vocês tendo um pacote ativo, vocês podem o terminar. Se vocês deixaram cancelar e a empresa finalizar o investimento, aí já não será mais possível vocês recuperar as cotas que deixaram para trás. Só têm as cotas que vocês pagaram, ok? Portanto, isto é uma das possibilidades. Há ainda uma outra possibilidade, mas não é rentável, que é comprar cotas a US$ 1 cada uma, ok? Enquanto que, por exemplo, vocês podem ver que se, por exemplo, eu comprasse aqui, sei lá, 50 cotas, seriam US$ 50, ou então, por exemplo, 53 mil cotas, como estava lá no pacote, 53 mil cotas seriam US$ 53 mil. Então, mas o pacote de 500, como eu estava ali a mostrar, o pacote de 500 traz 53 mil cotas e eu só pago US$ 500. Portanto, a forma mais vantajosa é esta aqui. Não compensa, literalmente, eu tenho visto muitas pessoas a fazer o investimento a partir daquela forma, da terceira opção, mas não compensa. Vocês estão a comprar uma cota a US$ 1 e aqui posso-vos falar que cada cota sai a 1 centavo de dólar. Ok? Portanto, relação à segunda pergunta, se a empresa tem data para IPO? Não, porque nós estamos a financiar uma empresa, ok? Nós estamos a financiar um projeto que se está a desenvolver,
No caso da Sovelmash, está ativa há 8 anos, ok? Há 8 anos que as pessoas têm apenas investido e não têm ganho nada, ok? Porque em 2017, que foi quando a empresa começou, era apenas uma ideia na cabeça de alguém. Ou seja, de alguém, eu digo, de Dmitry Leonov, tinha a ideia de criar um centro tecnológico de desenvolvimento de motores, ok? E ter uma empresa própria e tudo mais. Mas não havia nada, só havia a ideia, só havia papéis, ok? E a partir daí foi tudo elaborado, foi tudo, portanto, foi efetuado todas as licenças, foi efetuado várias patentes que nós temos, foi fornecido o terreno para a construção da empresa, foi construída a empresa desde 2020 até 2024. E só agora entre 2024 e 2025 é que a empresa foi toda equipada com máquinas novas por dentro, ok? E se nós formos aqui, aqui ao roadmap, isto está aqui outra vez em francês, não sei porquê, deixa lá meter isto em português. Onde é que está? Aqui. Vá. E vocês podem ver literalmente, mesmo no YouTube, tem vários vídeos. Eu já estive cá dentro, vocês podem ver no meu YouTube, que tanto estive aqui à porta, como vocês podem ver depois com os vídeos, como já estive aqui a passear aqui dentro disto tudo. São 17.000 hectares quadrados, ok? É muito grande mesmo, 3 pisos, resto são primeiro e segundo, ok? E vá lá. Mas vocês podem ver que, por exemplo, ela foi construída do zero. Foi feito terreno apropriado para a construção dela e tudo mais. Portanto, foi todos os alicerces e posso puxar aqui para a frente para não estarmos aqui. Portanto, em 2023, eles mostram-nos o percurso de construção, fazer, fazer toda a instalação elétrica e de saneamento e tudo mais. Estas máquinas estão aqui ainda com os plásticos, foi tudo comprado com o dinheiro nosso, com o dinheiro dos investidores, ok? Tudo isto é nosso, é de cada um dos investidores. Foi isso que permitiu a empresa então adquirir este equipamento todo, portanto, equipá-la literalmente a empresa completa para desenvolver e produzir motores. E portanto, eu já estive aqui nesta sala. Tem aqui uma foto, não sei se dá para ver aqui ao lado, acho que não dá. Aqui ao lado do lado direito tem aqui uma porta onde eu tirei uma fotografia e as pessoas que estão no grupo desde essa altura conseguem ver que isso é verdade. Tive aqui é a frente do edifício onde a gente tinha o parquinho para estacionar e tinha a exposição de um tanque da era soviética, que também tirei foto e partilhei com alguns, no grupo. E portanto, isto é empresa, né? Isto posso-vos dizer que eu fui lá em abril de 2025, já não tinha este espaço vazio, ok? Já estava totalmente equipado. Isto foi no início de 2024 ou a meio de 2024, né? Eles começaram a equipar com as máquinas necessárias para começar então a produção, mas neste momento ela está totalmente equipada. Tem uma secção de soldadura, tem uma secção de, portanto, usinagem de peças, tem uma secção de testes, tem uma secção de matéria-prima, etc. Portanto, tem tudo e mais alguma coisa. E vá lá. Portanto, aquela sala onde nós estávamos a ver lá dentro é aqui, ok? Literalmente aqui. E portanto, vá lá. Acho que ficou. Havia uma terceira pergunta, João, não sei qual era. Já não me lembro. Já respondeste. Foi por onde começaste. Tu começaste ao contrário. Ok. Desculpa lá então. Não, foi impecável mesmo. Que era a cena de. Não, estou a mentir, desculpa, não respondeste não. Eu acho que Imagina, não, hein? ah, Eu não sei que tinha respondeste três não. perguntas. Não respondeste não. Que é, imagina, tu agora estás aí na tua página, certo? Aí da Solar Group. Tu aí já deves ter supostamente as tuas cotas, certo? Tu já Sim, compraste. sim. Pronto. Quando ela fizer o IPO, essas cotas são transformadas em ações, correto? Sim, exatamente. Era essa a Pronto. pergunta. Onde é que tu vais ficar com essas ações? É essa a minha questão, que é, imagina, tu agora compras cotas porque és acionista da empresa. E vais Uhum. continuar a ser na mesma quando deixar de ser cotas e passar a ser ações, é a mesma coisa. Pronto, Sim, tens a tua porcentagem da empresa. Para exatamente. onde é que vão as ações? Percebes? É essa a minha questão. Ou seja, imagina, pode ser numa Trading 212, pode ser numa XTB, pode ser. Percebes a minha questão? Onde é que a Sim, gente. sim.
onde é que elas vão parar? Ou se continua dentro da página da Solar Group. Então, as empresas vão ser listadas, neste caso, tanto a Aeronova como a Sovelmash são empresas russas. Então, elas serão listadas no Banco Central da Rússia. Ok? Então, nós temos duas hipóteses depois no futuro. É nós fazermos a gestão das nossas ações a título particular, ok? Mas para ser a título particular, nós precisamos ter uma conta russa, precisamos ter conta bancária na Rússia, precisamos de ter um contabilista na Rússia para depois nos fazer todas as questões porque somos estrangeiros, e um rol de situações que não compensa. Para além de que toda a decisão, toda a tomada de decisões da empresa, se escolheres a nível particular, sempre que eles quiserem tomar uma decisão, vais ter que ir lá presencialmente assinar o documento. E, portanto, para pessoas que investem 500, 1000, 10 mil dólares, se calhar não será a melhor ideia. Agora, a Solar Group vai nos permitir nós podermos ter as ações aqui na nossa página de gestão e fazermos a gestão através da Solar Group. Ou seja, fica a Solar Group com entre aspas, com a detenção das ações, mas são aplicadas a ti. Tu tens um certificado que exige isso, ou seja, que estabelece isso, ok? E tu aqui dentro depois irás conseguir converter as cotas em ações, irás conseguir dizer eu quero vender X de ações, etc, etc, e a Solar Group faz tudo por ti. Essa é na questão de venda de ações, por exemplo, se tu optares por gestão pessoal, tu terias que ter e procurar alguém que quisesse comprar essas ações e terias que vender diretamente a essa pessoa através de um corretor, ou seja, através de alguém que seja corretagem de valores e etc., na Rússia, e por isso torna-se o processo muito mais complicado. Portanto, nós vamos poder fazer essa gestão toda aqui. Todo o valor que a gente aufira, seja na venda das ações ou seja nos dividendos, será-nos creditado aqui na nossa conta Solar Group. A partir daí, nós podemos retirar em criptomoedas ou a outras formas depois, a posterior, disponíveis. Espero que tenha respondido à questão completa. E aqui eu posso-vos mostrar, portanto. Poças, você tem as respostas na ponta da língua, Sr. José. Sim, senhor. Não, não, pá, era a minha questão porque eu sabia dessa parte das ações, tipo, imagina, eu já não me lembrava que era na Rússia. Não, lembrava-me, sim, sim. Eu sabia dessa parte a título particular, pronto, que era uma parte que, imagina, eu investindo, não hoje, mas se investir, é lógico que eu não quero ir lá e tratar eu das coisas lá, pronto. Além de que há uma grande diferença, que é, se for a título particular, neste caso nós teríamos que descontar nos dois países, tanto lá como cá. Exatamente, Pronto. exatamente. Por isso aí é que o problema era esse, ou seja, imagina, se tu fizesses 53 mil euros a descontar na Rússia e a descontar em Portugal, ficavas para aí com 5 pauzinhos no bolso e já não era mal. Estás a ver? Também, Pronto. estás a exagerar um pouco, mas Não, sim. não, não, isto foi eu a gozar, né? Sim, Pronto. sim, sim. Não, é Mas é assim, isso. não, É em isso. Portugal era 28%. Sim, Portugal é vá. 28%. Então pensa, imagina que tu ganhas 50 paus. Se descontares Uhum. 28% já é mais de um quarto do dinheiro. Eu não sei quanto é que é na Rússia, por acaso não sei. Por acaso também não Mas, tenho conhecimento. pronto, imagina que são mais 20 paus. Ou seja, foi metade do capital. Uhum. Sim, Estás a perceber? Pronto. Eu queria saber essa parte de. Mas sendo assim, se estás a dizer que fica aqui dentro e se nós depois solicitamos a venda, imagina que eu quero vender, imagina que eu tenho 50 mil ações, quero vender só 10 mil. Solicito a venda de 10 mil, recebo aqui e depois levanto. Ok? Pronto, obrigado, exatamente. já. É isso mesmo. Yeah. E portanto, como aquele exemplo que eu dei ali no PowerPoint, né? Está aqui. No meu caso, da Sovelmash, eu tenho 0,005%, né? Da empresa, e no caso dos dirigíveis já tem aqui 0,06, quase aí para os 0,07. Portanto, isso é literalmente. Agora, qual é a diferença? Eu não falei isso, que era isso que eu também queria falar. É, por exemplo, eu mostrei-vos aqui para o mesmo, portanto, se vocês olharem para o pack de 500 e para o pack de 1000, por exemplo, nós estamos a olhar para 53 mil cotas e 120 mil cotas, certo? E também uma grande diferença é que na Sovelmash nós só podemos dividir o máximo em 10 vezes, porque já é a última fase, que a empresa já está praticamente, não é praticamente, a empresa já está totalmente desenvolvida,
ok? Ela agora está literalmente a iniciar as vendas, ok? E, portanto, não é intuito deles permanecer com o financiamento aberto muito mais tempo. Portanto, aqui a vantagem que temos é se a gente optar por um pack parcelado, mesmo que a empresa feche amanhã o investimento, por o financiamento, digamos assim, vocês podem continuar com aquele pack, porque digamos que é um acordo, né? Só se vocês descumprirem é que fica sem efeito, só ficam com aquilo que pagar. Portanto, vocês não têm digamos, uma penalização, ok? Não há uma obrigação. No entanto, uma coisa também a terem em atenção é que no último pagamento é liberada a maior quantidade de cotas, ok? Portanto, aqui estão a ver, se vocês fizerem os pagamentos todos, vão conseguir mais 1.250 cotas no final, ok? Porque digamos que é um incentivo que a empresa dá para que as pessoas cumpram com o seu plano, que não tem obrigação nem tem nenhuma penalização, ok? Mas pronto, falando aqui, o pacote 500, 53 mil cotas, o pacote 1000, 120 mil cotas, mas a empresa já passou por 20 fases de financiamento e já está na última fase, certo? Em contrapartida, nos dirigíveis, estamos numa fase inicial ainda e vocês já podem ver aqui a diferença da quantidade de cotas, né? Portanto, neste caso, vocês não tomem muito sentido ao número de cotas que eu vos estou aqui a mostrar, ok? Porque já tenho um investimento maior, tenho umas condições especiais e também por ser também representante da empresa em Portugal, ok? Tenho umas condições especiais para investimento. No entanto, vocês conseguem ver através da vossa página que vai ser sempre uma discrepância enorme de valores. Portanto, 53 mil para mim de 500 dólares, só vale mais, na Aeronova, por exemplo, 163 mil, né? Portanto, esse é de facto o potencial e a diferença entre 0,05%, 0,005% na Sovelmash e 0,06% na Aeronova. Portanto, campeão Adriano Ou seja, Giovetti. também o pagamento, não é das cotas, também temos no final, no fim da última cota paga, temos o direito aos bónus. Os 700, nesse caso, Sim, sim, 750 sim, sim, cotas. sim. Sim, Porque este bónus é quando há muita gente que não sabe. sim, exatamente. Se cumprir o plano que você fez, ou seja, que cada um de nós fez, no final, no último pagamento, é acreditado estas cotas que vêm aqui a mais e com uma caixinha de prendas, né? A diferença também, antes de passar aqui ao campeão que está com a mão levantada, a diferença é que na Aeronova, como estamos numa fase inicial, nós também podemos parcelar em mais vezes. Então vamos supor, a pessoa diz assim, eu quero investir 50 dólares todos os meses na Aeronova. Ok, tem o pack de 500 dividido por 10 dá 50 dólares, tem o pack de 1000 dividido por 20 dá 50 dólares. E é isso, ou seja, é um pack maior, pagam mais vezes, mas têm muito mais cotas. Mesmo que vocês imaginem que vocês escolhem o pack de 1000, mas só pagam 10 meses, vocês vão sair com mais benefício do que se pagassem no pack de 500 com 10 vezes. Ok? Portanto, vá lá. Depois aqui várias possibilidades, né? Para 50 dólares não há muitas possibilidades. É o pack de 500 ou o pack de 1000, ok? No entanto, se formos pegar um pack de 100, por exemplo, temos aqui o pack de 1000 a 10 vezes dá 100 dólares, o pack de 2000 a 20 vezes dá 100 dólares, o pack de 3000 a 30 vezes dá 100 dólares, né? Já temos aqui três opções, mantendo os 100 dólares inicialmente. Portanto, campeão Adriano, força, está com a mão levantada, pode desbloquear o microfone. Ok, muito boa noite, plateia, boa noite, José Carlos. Boa noite. Olha, eu ouvi, a minha preocupação consiste no seguinte, falou-se das contas. Portanto, uma vez acreditado os valores nas contas dos contribuintes, Uhum. não sei se me percebi muito bem, José Calor falou em termos uma conta a partir uma conta na Rússia, por exemplo. Isso é para os estrangeiros. Portanto, apesar de vocês estarem na Europa, mas com a Rússia são considerados estrangeiros também. Sim. Então, como é que eu, uma vez que estou em África, como é que ficaria eu poder fazer essa transação minha, da minha conta da Solar Group até o valor chegar à minha conta? É isso Certo. que eu queria Então, saber. sim, foi aquilo que eu falei. Nós temos duas hipóteses. Essa possibilidade de ter uma conta bancária russa é para aqueles que
querem fazer gestão pessoal, ou seja, saem com as ações da Solar Group e detêm as ações de forma Uhum. pessoal e fazem a gestão de forma pessoal, ok? Ok. Neste caso, a Uhum. Solar Group permite-nos que a gente faça a gestão dentro da Solar Group, se a gente quiser, ok? E para Uhum. isso nós não Uhum. precisamos dessa situação de conta bancária russa, não precisamos de estar a tratar desses documentos todos. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok, entendido, Certo? entendido, ok. Muito obrigado, tá? De Com nada. licença. Continuação. Portanto, não sei se tem mais alguma questão. Campeões, eu mantenho isto simples e básico, digamos assim. Se tiverem alguma questão, força. Se não, é tudo o que temos para hoje e vamos até à próxima semana. Posso te chatear? Claro, força. Não sabes que esta cabeça, pá. Não, diz uma coisa. Imagina que eu faço 5 pagamentos. Chego ao quinto Uhum. pagamento e eu tenho o remanescente para pagar tudo. Posso Podes pagar fazer? tudo de uma vez, exatamente. Pronto, é isso, já, ok, ok. Por exemplo, quando eu posso-vos mostrar, não tenho problema nenhum, até tenho aqui um pagamento em atraso, porque estou aí dependente de receber um valor para pagar duas vezes de uma vez. E, vá lá, nós temos aqui, por exemplo, neste meu caso, eu tenho aqui os meus dois pacotes, um da Sovelmash, 10 mil, da Sovelmash, e um de 25 mil na Aeronova, nos dirigíveis, né? E nós temos aqui efetuar pagamento. Portanto, se eu quisesse pagar, por exemplo, aqui o dos dirigíveis, só tenho que pagar no dia 3/6. Mas se eu já quiser pagar agora, eu posso chegar aqui, efetuar pagamento. Ele vai-me redirecionar aqui à página. Ok, estou a fazer um pagamento da minha prestação número 15 de 40 que eu escolhi, né? Por isso é que está este valor de 625 dólares, mas é um pack que continha 22 milhões de cotas, né? E portanto, nós se puxarmos aqui esta calendarização dos pagamentos para baixo, nós conseguimos ver aqui. Estão a ver, eu aqui usei duas vezes, tive aqui um desconto, e vamos por aqui abaixo. E eu, por exemplo, podia escolher aqui duas, três, quatro parcelas se quisesse. E reparem, se eu vier cá abaixo, tenho que pagar 2.500 dólares agora. E posso fazer isso, ok? Portanto, eu posso pagar tudo, posso pagar duas ou três de uma vez, posso pagar mensalmente, continuamente, conforme estou, ou posso fazer a forma que eu quiser. Não preciso de pagar até 3/6/2028. Não, eu posso chegar no próximo mês, se tiver o dinheiro para pagar tudo de uma vez, posso pagar e dessa forma posso iniciar um novo pack ou posso ficar por aí. E Portanto, vocês é que recebe, sabem e, literalmente e, aquilo que vocês querem fazer e conforme vocês querem fazer, ok? e se pagar duas ou três, ainda recebe mais bónus ainda, também. Sim, se Sempre, pagarmos é sempre. Se pagarmos duas prestações de uma vez, recebemos 5% mais, acho eu. Ah, vá lá, acho que é isso, 5% ou mais, até, nem sei. Mas pronto, acho que é qualquer coisa assim. Recebemos um extra, sim. Portanto, e depois vocês podem ver aqui, estão a ver, o certificado constata quantas cotas de investimento se encontram creditadas em meu nome, ok? Eu se fizer aqui gerar um certificado, vocês vão ver como é super simples, ok? Vai vir aqui, ó, reparem. 4 milhões 631 mil cotas creditadas no projeto dos dirigíveis. Foi feito à data de hoje. Obviamente que isto vocês dizem, isto é um documento digital. Sim, mas nós podemos encomendar este documento fisicamente com assinatura real, ok? E obviamente temos que pagar os portos de envio do documento, mas podemos. Portanto, eu posso guardar aqui este documento ou posso deixar assim e, portanto,